E de todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com grande fé, adorando-me com um serviço transcendental amoroso, é o que está mais intimamente unido comigo em yoga e é o mais elevado de todos. Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana Shraddhavam bhajate jomam samedhyuktatamo mata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 6, verso 47. É o último verso do capítulo 6, não é isso, Bimala? É, né? Tá, a palavra bhajate é significativa aqui. Bhajate tem sua raiz no verbo bhaj, que é usado quando há necessidade de serviço. A palavra portuguesa adoração não pode ser usada no mesmo sentido que bhaja. Adoração significa adorar ou mostrar respeito e honra pela pessoa digna. Mas o serviço com amor e fé se destina especialmente à suprema personalidade de Deus, Krishna. A pessoa pode evitar de adorar a um homem respeitável ou a um semideus e pode ser taxada de descortês, mas a pessoa não pode evitar de servir ao Senhor Supremo Krishna sem que seja completamente condenada. Toda entidade viva é parte e parcela da suprema personalidade de Deus, Krishna. E desse modo, toda entidade viva, por sua própria constituição, está destinada a servir ao Senhor Krishna. Se ela deixa de fazer isso, ela cai. O Bhagavatam confirma isto como se segue. Vou ler a tradução em português. Qualquer um que não preste serviço e negligencie o seu dever ante o Senhor primordial, o qual é a fonte de todas as entidades vivas, cairá certamente de sua posição constitucional. Neste verso também se usa a palavra bhajanti, portanto bhajanti só é aplicável ao Senhor Supremo Krishna, enquanto a palavra adoração pode ser aplicada aos semideuses ou a qualquer outra entidade viva comum. A palavra avajananti, usada neste verso do Śrīmad Bhagavatam, também se encontra no Bhagavad Gita. Avajananti mam muda. Só os tolos e velhacos zombam da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Tais tolos metem-se a escrever comentários sobre o Bhagavad Gita sem uma atitude de serviço ao Senhor. Consequentemente, eles não podem fazer distinção apropriada entre a palavra bhajanti e a palavra adoração. É como o Prabhupada já falou, não quer inventar coisas, especular, falar bobagem. Fala, faz, escreve, mas não com base no Bhagavad Gita. Inventa sua própria loucura. Mas não quer pegar carona, né? Nas palavras de Deus, Krishna. A combinação de todos os tipos de práticas de yoga está na Bhakti Yoga. Todas as demais yogas não passam de meios para chegar ao ponto de Bhakti. Em Bhakti Yoga, são os degraus, de uma escadaria onde você atinge a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga. Na realidade, yoga significa Bhakti Yoga. Todas as demais yogas são progressões para o destino da Bhakti Yoga. Desde o começo da Karma Yoga até o fim da Bhakti Yoga, é um longo caminho até a autorrealização. Karma Yoga sem resultados fruitivos é o princípio deste caminho. Quando a Karma Yoga aumenta em conhecimento e renúncia, o estágio chama-se Jnana Yoga.
quando a Jnana Yoga aumenta em meditação na super-alma Krishna, através de diferentes processos físicos, e a mente está nele, ela se chama Ashtanga Yoga. E quando se supera a Ashtanga Yoga e se chega ao ponto da suprema personalidade de Deus, Krishna, ela se chama Bhakti Yoga, a culminação. De fato, a Bhakti Yoga é a meta última, mas para analisar a Bhakti Yoga minuciosamente, a pessoa tem que compreender estas outras yogas. O yogi que é progressivo está, portanto, no verdadeiro caminho da boa fortuna eterna. Aquele que se prende a um ponto particular e não progride mais é denominado com um nome particular relativo ao ponto: Karma Yogi, Jnana Yogi, ou Dhyana Yogi, ou Raja Yogi, Hatha Yogi e etc. Sempre tem o se, né, Bimala? Se a pessoa é afortunada o bastante e chega ao ponto de Bhakti Yoga, deve-se compreender que ela superou todas as demais yogas. Portanto, tornar-se... Bimala, vou prestar atenção. Tropecei na vírgula. Portanto, tornar-se consciente de Deus, Krishna, é o estágio mais elevado de yoga. Assim como quando falamos dos Himalaias, nos referimos às montanhas mais altas do mundo, das quais o pico mais elevado, o Monte Everest, é considerado a culminação. É por grande fortuna que a pessoa chega à consciência de Deus, Krishna, no caminho da Bhakti Yoga, para se tornar bem situada de acordo com a direção védica. O yoga ideal concentra sua atenção em Krishna, que é chamado Shamasundara, que é tão belamente colorido como uma nuvem, cujo rosto, como que de lótus, é tão refulgente como o sol, cuja roupa é brilhante com joias e cujo corpo é enfeitado com guirlandas de flores. Seu brilho deslumbrante, que é denominado Brahmajyoti, ilumina todas as partes. Ele encarna em formas diferentes, tais como Rama, Nrsimha, Varaha e Krishna, a suprema personalidade de Deus. E ele descende como um ser humano, como filho de mãe Yashoda, e ele é conhecido como Krishna, Govinda e Vasudeva. Ele é o filho, o esposo, o amigo e o mestre perfeitos. E ele é pleno de todas as opulências e qualidades transcendentais. Se a pessoa permanece completamente consciente desses aspectos do Senhor Krishna, ela é considerada o yogi mais elevado. Este estágio de perfeição mais elevada em yoga só pode ser alcançado através da Bhakti Yoga, como se confirma em toda a literatura védica, no caso aqui, Shvetashvatara Upanishad 6.23. A tradução é: somente aquelas grandes almas que têm fé implícita, tanto no Senhor Krishna como no Mestre espiritual, é que os sentidos do conhecimento védico revelam-se. Nós não postamos isso, nós postamos isso na lista do WhatsApp e Telegram, Bimala. Postamos para todo lado, né? É esse verso mesmo, se eu não me engano. Se a minha mente maluca, doida, mentirosa não está aplicando em cima de mim. Somente aquelas grandes almas que têm fé implícita, tanto no Senhor Krishna como no Mestre espiritual, é que os sentidos do conhecimento védico revelam-se automaticamente. Bhakti significa serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, que esteja livre do desejo de lucros materiais, seja nesta vida ou na próxima. Desprovida de tais inclinações, a pessoa deve absorver a mente completamente no Supremo. Este é o propósito de Naishkarmya. Estes são alguns dos meios para a execução de Bhakti, ou seja, consciência de Deus, Krishna,
o estágio perfeccional mais elevado do sistema de yoga. E assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 6º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema Sankhya Yoga Brahma Vidya. Srila Prabhupada Ki Jai. Acabou no fim. Atrasou 1 minuto. Nossa, Bímola, você também quer pontualidade suíça. Posso tomar o chá também? Ou não dá tempo de tomar chá. E agora, vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acho que eu peguei a gripe, ou ela me pegou, um dos dois. Não tem graça não, é sem graça. Peraí, deixa eu realizar a miséria aqui. Não vou nem falar para você cortar o microfone, você não corta, né? Calma, estou pegando papel anti-higiênico. Papel anti-higiênico. É anti-higiênico, né? Limpar o número 2 com o papel que espalha excremento em vez de limpar. Prabhupada ensinou o mundo inteiro, o mundo ocidental inteiro, como se limpar direito. Tá, já não vou entrar nesses detalhes, tá bom. Onde eu estava, hein? Até isso Prabhupada teve que ensinar. Até como a pessoa limpar o número 2. Onde está? Calma, Bimala, estou procurando aqui, agora tem mais um. Aqui, ó, capítulo 3, favoritos ocultos, através desta submissão 1. Está aqui. Através desta submissão podemos compreender que a liberação não é a última etapa da perfeição. Quem é liberado na certa executa atividades. Sanatana disse claramente: salvaste-me da existência material. Agora, após a liberação, qual é o meu dever? E Sanatana perguntou ainda: quem sou eu? Por que as 3 classes de misérias estão sempre me perturbando? E finalmente dize-me, como posso me libertar deste enredamento material? Não sei como perguntar-te sobre o progresso na vida transcendental, mas suplico que, por favor, seja misericordioso e informa tudo o que preciso saber. É este o processo através do qual se aceita um mestre espiritual. A pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual humildemente, render-se a ele e então indagar dele como é que se deve agir para alcançar o progresso transcendental. O Senhor Krishna Chaitanya ficou satisfeito com o comportamento submisso de Sanatana e respondeu: já recebeste a bênção do Senhor Krishna, e por isso sabes de tudo e estás livre de todas as misérias da existência material. Continuando, o Senhor Krishna Chaitanya assinalou que, como Sanatana era consciente de Deus, Krishna, naturalmente pela graça de Krishna, já estava familiarizado com tudo. Porque és um devoto humilde, prosseguiu o Senhor Krishna Chaitanya, estás me pedindo que confirme o que já sabes? Isso é muito bom. Essas são as características de um devoto verdadeiro. No Narada Bhakti Sutra afirma-se que quem se dedica a aperfeiçoar-se em consciência de Deus, Krishna, é favorecido pelo Senhor Krishna
e muito em breve concretize o seu desejo de compreender Deus, Krishna. És uma pessoa adequada para proteger o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya continuou. Por isso é meu dever instruir-te. Desculpem. Por isso é meu dever instruir-te na ciência de Deus e te explicarei tudo passo a passo. É dever de um discípulo que se aproxima de um mestre espiritual perguntar sobre sua posição constitucional. Em conformidade com este processo transcendental, Sanatana já havia perguntado: quem sou eu e por que eu estou sofrendo as 3 classes de misérias? As 3 classes de misérias chamam-se Adhyatmika, Adibhautika e Adidaivika. A palavra Adhyatmika refere-se àquelas misérias causadas pela mente e pelo corpo. Essa é uma das classes das misérias, um tipo de miséria. Às vezes a entidade viva sofre fisicamente e às vezes padece mentalmente. Ambas são misérias adhyátmicas. Experimentamos estas misérias mesmo enquanto estamos no ventre de nossa mãe. Afinal, sabemos muito bem que há muitas espécies de misérias que se aproveitam do delicado corpo humano e nos causam dor. As misérias infligidas por outras entidades vivas são chamadas adibhautica. Eu vou olhar para aqui. Só tem eu e você aqui, Bima. As misérias infligidas por outras entidades vivas são chamadas adibhautica. Não vou falar nada não. Não pensei nada. Estas entidades vivas nem precisam ser grandes, pois existem muitas, tais como os insetos, que nos causam miséria, mesmo enquanto dormimos na cama. Há muitas entidades vivas insignificantes, tais como as baratas, que às vezes nos causam dor, e também há outras entidades vivas, nascidas em diferentes categorias de planetas, e que nos trazem misérias. Quanto às misérias adidaivika, elas são desastres naturais provocados pelos semideuses dos planetas superiores. Às vezes, por exemplo, sofremos frio severo ou calor sufocante, as investidas de um raio, terremotos, ciclones, secas e muitos outros desastres naturais. Em qualquer caso, sempre estamos sujeitos aos efeitos dessas 3 classes de misérias, manifestas isoladamente ou em combinação. A pergunta de Sanatana foi, portanto, inteligente. Qual é a posição das entidades vivas? Perguntou ele. Por que elas estão sempre se submetendo a estas 3 classes de misérias? Sanatana admitiu a sua fraqueza. Embora fosse conhecido pelo povo como um homem grandemente erudito, e na verdade ele era um estudioso muito erudito em sânscrito, e embora aceitasse esta designação, ele de fato não sabia qual era realmente a sua posição constitucional, e não sabia exatamente por que estava sujeito às 3 classes de misérias. Aproximar-se de um mestre espiritual não é apenas modismo, mas algo necessário a alguém que conhece perfeitamente as misérias materiais e quer se livrar delas. Cabe a essa pessoa aproximar-se do mestre espiritual. A este respeito, devemos notar que no Bhagavad Gita há uma circunstância semelhante. Ao ficar perplexo devido à sua indecisão de lutar, Arjuna aceitou o Senhor Krishna como seu mestre espiritual. Este foi também um caso em que o mestre espiritual instruiu... Desculpem, faltou uma palavra aqui. Este foi também um caso em que o mestre espiritual supremo Krishna instruiu Arjuna sobre a posição constitucional da entidade viva. O Bhagavad Gita nos informa que, em sua natureza constitucional,
A entidade viva é uma alma transcendental, eterna. Ela não é matéria. Como alma transcendental, ela é parte integrante da alma suprema, a verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna. Também aprendemos que é dever da alma transcendental render-se, pois somente então ela pode ser feliz. Em sua instrução final, o Bhagavad Gita recomenda que a alma transcendental se renda completamente à alma suprema, Krishna, para deste modo sentir felicidade. Tá, já vou parar aqui. Sou obrigado a parar, né? Aqui, ó. Deixa eu ler esse trechinho aqui que você cortou. Em sua instrução final, o Bhagavad Gita recomenda que a alma transcendental se renda completamente à suprema personalidade de Deus, Krishna, para deste modo sentir felicidade. Por quê? Porque Krishna é a fonte da felicidade. Não existe felicidade sem Krishna. E toda a felicidade que tem por aí está vindo de Krishna. E se a pessoa não se rende a Krishna, ela sente alguns momentos felizes. Não é felicidade que as pessoas sentem, é alívio, né, Bima? Alívio de estar sem problemas, sem doenças, sem nenhuma perturbação. Elas acham que esse alívio momentâneo, fugaz, ó, que a Bimba Bento está fazendo efeito. Escorregou uma palavra difícil aí. Ela acha que isso é felicidade. A felicidade de uma gota d'água no deserto, ou seja, inútil, não presta para nada, só para iludir. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Aqui, Ctrl D. Aqui também. Deixa abreviar. Aqui também o Senhor Chaitanya. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo. Vixe, o que eu estou fazendo aqui, Bima? O automático deu problema. Já estou querendo que chegue o final de semana. Não, você... É o remedinho. O remedinho está deixando eu mais doido. Onde eu estava, hein? Você entra no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar num precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. O Bhagavad Gita é o 5º link. Você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente. Ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado? Então está combinado. E o 8º link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Você já encomenda ele também, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então
Vamos cantar. Não, todo dia eu erro. Agenda, tá, vamos lá na agenda. Cadê a agenda? Bicho, tá calor, hein? Tá calor ou são meus olhos? A seguimento a essa bobagem. Mas não é para falar. Então retiro o que eu falei. F5. Nunca está atualizada essa agenda, não é fácil não, viu? Falar do LHK, dos links Hare Krishna. Tá, você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Nós já falamos, falamos da japa. E agora, o que é que vai falar? Não sabe, procura lá. Quem sabe é ao vivo, né? Fazer o quê? Eu não esquecendo japa, tá bom, japa. Cadê japa? Japa. Os mestres falam sobre o cantar, já falamos. Biografia de Jayadeva Goswami, Jayananda Prabhu, jejum, regras de como... Agora já tá falando do jejum. Hare Krishna não atrasa, ele adianta para o outro ano, ele chega adiantado para o outro ano. Você pode tirar a carteirinha de Hare Krishna, viu, Bímola? Tá. Jejum, regras de como fazer. O Prabhu Paramahansa fez aí, elaborou um texto aí que tem todas as regras, o que pode comer, o que não pode comer, o que pode fazer, o que não pode fazer. E você pode baixar aí no nosso Google Drive, jejum, regras de como fazer. Jejuns e biografias, ouvir. Fica rodando 24 horas essa rádio aí com os jejuns e as biografias. E o outro link são 3 links aqui, ó. Jejuns, biografias e o Prabhupada Lilamrita para você ouvir ou baixar, né? Está no Google Drive também. Os jejuns, as biografias e o Prabhupada Lilamrita para você ouvir ou baixar no Google Drive. E se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, já falei. Os 3 links de jejuns. Tá bom? Então tá bom. Então, vamos cantar então. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam do Purana Imaculado, capítulo Libertando-se da Energia Ilusória, Maya. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Todo filme, toda série tem uma Maya, né? Não, uma mulher que chama Maya, Bímola. Mulher é Maya, Maya é mulher. Tá, retiro o que eu falei, pronto. Aí você fez até errar, você me corta, eu me perco. Recitar os mantras, tá? Por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru
Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A velhice está me atacando, Bimala. As misérias do corpo e da mente não param. Nossa, a natureza material não dá descanso. Isso é Maya. É por isso que meu nome é Mayananda. A bem-aventurança de Maya. Ai. Onde nós paramos, hein? Parar de falar abobrinha, tá bom. Onde eu estava, hein? Página 271, linha -3. Espera aí, deixa eu ajustar a tela aqui. É aqui, não é? Não. Ixi, está do lado errado. Tá vendo? Você fica me apressando, eu erro tudo. Os sentidos materiais não podem apreciar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, as formas de Deus, as qualidades e passatempos de Krishna. Mas quando a alma condicionada desperta para a consciência de Deus, Krishna, e presta serviço usando a sua língua para cantar o santo nome do Senhor, Hare Krishna, Hare Rama, e saborear os restos do alimento do Senhor Krishna, a língua se purifica. E a pessoa aos poucos chega a compreender quem de fato Krishna é. Está vendo? Que processo mais maravilhoso, cantando, dançando, comendo e bebendo, Bimala, é só alegria. Krishna falou no Gita, que esse processo se executa alegremente. Caso alguém se renda ao Senhor Supremo Krishna refugiando-se em seus pés de lótus, os seus sentidos transcendentalizados gradualmente se tornam capacitados para perceber o Senhor. Mero empirismo e lógica material têm uma jurisdição limitada dentro da energia externa do Senhor Supremo Krishna e não podem se aplicar às coisas que são eternas. A este respeito, o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cita o seguinte verso da coleção Śrīmad Bhagavatam 7.5.32. Enquanto não untarem os seus corpos com a poeira dos pés de lótus de um devoto de Deus inteiramente livre da contaminação material, as pessoas muito propensas à vida materialista não podem se apegar aos pés de lótus do Senhor Krishna, cujas atividades incomuns justificam o fato de ele ser glorificado. Apenas quem se torna consciente de Deus, Krishna, e neste estado de espírito refugia-se nos pés de lótus do Senhor, pode livrar-se da contaminação material. Embora Shri Pipalayana
expresse que não é possível aproximar-se da verdade absoluta através de sentidos materiais. O próprio sábio está descrevendo a verdade absoluta com sentidos transcendentais, e o rei Nimi é capaz de compreender este som transcendental, porque se rendeu aos pés de lótus de devotos puros, os Nava Yogendras. Logo, ninguém deve tolamente tentar entender este verso fora de contexto, de maneira impersonalista, senão que deve seguir o exemplo do rei Nimi, que está tentando entender como a suprema personalidade de Deus, Krishna, é, em última análise, a fonte de tudo. Originalmente, o absoluto Brahman vem a ser conhecido como tríplice, manifestando-se como os três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Brahman a seguir expande sua potência e assim o poder de agir e o poder de consciência se manifestam junto com o falso ego, que cobre a identidade do ser vivo condicionado, que somos nós, né? Assim, mediante a expansão das multipotências do absoluto, os semideuses, como a personificação do conhecimento, manifestam-se junto com os sentidos materiais, seus objetos e os resultados da atividade material, a saber, felicidade e sofrimento. Dessa maneira, a manifestação do mundo material ocorre como a causa sutil e como o efeito material visível no aparecimento dos objetos materiais grosseiros. Brahman, que é a fonte de todas as manifestações grosseiras e sutis, é ao mesmo tempo transcendental a elas, sendo absoluto. No verso anterior, o sábio Pipalayana descreveu o absoluto Brahman como estando além do alcance da percepção dos sentidos materiais e da especulação mental. Ao mesmo tempo, afirmou-se que os preceitos negativos dos Vedas indiretamente indicam a existência da verdade absoluta. Esta verdade absoluta pode ser alcançada através dos meios corretos. Agora, neste verso, descreve-se claramente que a verdade absoluta possui inumeráveis potências. Desse modo, mediante a expansão da verdade absoluta, os aspectos grosseiros e sutis do mundo material tornam-se manifestos. Como afirmou Srila Sridhara Swami, o resultado não é diferente de sua causa. Portanto, visto que o absoluto é a existência eterna, este mundo material, sendo a potência do absoluto, também deve ser aceito como verdadeiro, embora as diversas manifestações do mundo material sejam temporárias e assim ilusórias. Espera aí, deixa eu tomar um chazinho aqui. Agora vai. Deve-se entender que o mundo material consiste em estonteantes interações dos elementos verdadeiros. Isso aqui é uma máxima, Bima. Deixa eu printar isso aqui. Deve-se entender que o mundo material consiste em estonteantes interações dos elementos verdadeiros. O mundo material não é falso no sentido imaginário dos budistas e impersonalistas, que afirmam que, na verdade, o mundo material só existe na mente do observador. O mundo material, sendo a potência do absoluto, tem existência verdadeira. Porém, a entidade viva fica desnorteada devido às manifestações temporárias, tolamente aceitando-as como permanentes. É os dois extremos, né? Negar completamente e aceitar completamente. Pessoas com um pobre fundo de conhecimento.
Assim, o mundo material funciona como uma potência ilusória, fazendo a entidade viva esquecer o mundo transcendental, onde a vida é eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Porque o mundo material confunde dessa forma a alma condicionada. Ele é chamado de ilusório. Quando o mágico realiza os seus truques no palco, aquilo que a audiência pensa que vê não passa de ilusão. Mas o mágico de fato existe, bem como a cartola e o coelho, embora o aparecimento de um coelho que surge de uma cartola seja uma ilusão. De modo semelhante, ao identificar-se como parte integrante do mundo material, pensando sou americano, sou indiano, sou russo, sou negro, sou branco, a entidade viva está confundida pela magia da potência ilusória do Senhor Krishna. A alma condicionada deve chegar a entender que sou uma alma transcendental pura, parte integrante de Deus, Krishna. Agora devo parar as minhas atividades inúteis e servir a Deus, Krishna, já que sou parte dele. Então ela está livre da ilusão de Maya. Caso alguém artificialmente tente escapar das garras da energia ilusória, declarando que não existe nenhuma potência ilusória e que este mundo é falso, ele apenas cai em outra ilusão criada por Maya para mantê-lo em ignorância. Krishna afirma no Bhagavad Gita 7.14 Gidai Vihyesha Gunamai Mama Maya Duratyaya Mamevaje Prapadyante Mayam Netam Tarantite. Em português, o que eu tentei cantar: sem se render aos pés de lótus de Mayesha, o Senhor da potência ilusória, não há possibilidade de escapar da ilusão. Declarar infantilmente que não existe nenhuma potência ilusória é inútil, pois Maya é Duratyaya, em português, intransponível para a minúscula entidade viva. Porém, o Senhor Krishna, a onipotente personalidade de Deus, pode, de imediato, afastar a potência ilusória. Nossa, não pode falar nada, hein, Bímola? Tá, já vou parar. Ô, cruz pesada, barulhenta. Vamos deixar a tradução. Você já bagunçou o coreto? Não deu nem para ler direito aqui. No próximo programa a gente lê de novo, sem você ficar batendo esse sino aí. Página 275. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção. Por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cadê o livro? Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. É o prefácio. Não começamos nem
Nem o capítulo ainda, é o prefácio. Peraí, deixa eu tomar o chazinho. Onde eu estava? Prefácio. Favoritos. De onde nós paramos, né? Favoritos. Rupa Goswami encontrou-se 3. Rupa Goswami encontrou-se 3. 1, 2, 3. Aqui. Rupa Goswami encontrou-se com o Senhor Krishna Chaitanya pela primeira vez em Prayaga, Allahabad, Índia, e no balneário Dashwamedha, daquela cidade santa, o Senhor Krishna Chaitanya o instruiu por 10 dias seguidos. O Senhor Krishna Chaitanya instruiu Rupa Goswami particularmente sobre a ciência da consciência de Deus, Krishna. Esses ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, a Srila Rupa Goswami Prabhupada, são narrados em nosso livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya, que nós estamos lendo aqui, né, Bimala? Eu acho que é erro de digitação. Ele ia citar aqui na coleção Sri Chaitanya Charitamrita, porque nós já estamos lendo os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Ixi, o que eu fiz aqui? Não, está tudo certo. Posteriormente, estou doido para ler de novo essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Ninguém perguntou, tá bom. Era o livro preferido de Bhaktisiddhanta, de Prabhupada, e meu também. São Zé Mané, mas é meu. Eu não discordo deles não, Bimala. Não tem nada melhor que a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Afinal, é o doutorado da ciência do amor a Deus. Posteriormente, Srila Rupa Goswami Prabhupada elaborou os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya com profundo conhecimento das escrituras reveladas e referências autorizadas de várias obras védicas. Em suas orações aos 6 principais renunciados de Vrindavana, Srila Srinivasacharya descreve que eles eram acadêmicos muito eruditos, não apenas em sânscrito, mas também em línguas estrangeiras como o Parsi e o árabe. Eles estudaram muito minuciosamente todas as escrituras védicas a fim de estabelecer o culto do Senhor Krishna Chaitanya com base nos princípios autorizados do conhecimento védico. O atual movimento Hare Krishna também se baseia na autoridade de Srila Rupa Goswami Prabhupada. Por isso somos conhecidos geralmente como Rupa Nugas, ou aqueles que seguem os passos de Srila Rupa Goswami Prabhupada. Foi apenas para nos orientar que Srila Rupa Goswami preparou o seu livro Néctar da Devoção, que agora apresentamos sobre o Néctar da Devoção. Agora eu que errei, Bimala. Vou ler de novo aqui. Foi apenas para nos orientar que Srila Rupa Goswami preparou o seu livro Bhakti Rasamrita Sindhu, que agora apresentamos sob a forma de o Néctar da Devoção. As pessoas ocupadas no movimento Hare Krishna devem tirar proveito desta grande obra e situar-se muito solidamente na consciência de Deus, Krishna. Bhakti significa serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Todo serviço tem alguma característica atrativa que impele o servidor a continuar progressivamente. Todos nós neste mundo estamos perpetuamente ocupados em algum tipo de serviço, e o impulso para tal serviço é o prazer que sentimos ao fazê-lo. Impelido pela afeição por sua esposa e por seus filhos, um chefe de família trabalha dia e noite. Um filântropo trabalha da mesma maneira por amor à família maior, e um nacionalista pela causa de seu país e de seus compatriotas. Tal força que impele o filântropo, o chefe de família e o nacionalista chama-se rasa, um tipo de sabor, relação, cujo gosto
é muito doce. Então, rasa é traduzida como relação, gosto, sabor e doçura. Por enquanto, né, Bima? É porque a língua sânscrita é muito rica, né? E a língua portuguesa é muito pobre. Então ela não consegue explicar completamente as palavras sânscritas. A Bhakti Rasa é um sabor diferente da raça comum desfrutada pelos trabalhadores mundanos. Os trabalhadores mundanos esforçam-se arduamente dia e noite a fim de saborear determinado tipo de raça, que é conhecido como gozo dos sentidos. O sabor ou gosto da raça mundana não dura por um longo tempo, devido a que os trabalhadores mundanos estão sempre propensos a mudar a sua posição de desfrute. Um homem de negócios não se satisfaz trabalhando a semana inteira, em virtude do que, querendo algo diferente no fim de semana, ele vai a um lugar onde se tenta esquecer de suas atividades comerciais. Então, após passar o fim de semana no esquecimento, ele muda de posição novamente e retoma suas atividades comerciais. Ocupação material significa aceitar uma posição particular por algum tempo e depois mudar de posição. Semelhante posição de alternância constante é conhecida tecnicamente como Bhoga Tyaga, que significa uma posição alternada de gratificação dos sentidos e renúncia. Uma entidade viva não pode permanecer estavelmente nem na gratificação dos sentidos, nem na renúncia. As transformações acontecem perpetuamente e, por causa de nossa posição constitucional eterna, não podemos ser felizes em nenhum desses estados. O gozo dos sentidos não dura muito em razão do que é chamado de Chapala Sukha, ou felicidade oscilante. Um chefe de família comum, por exemplo, que trabalha arduamente noite e dia e consegue dar conforto aos membros de sua família, saboreia desse modo um tipo de doçura, mas todo o avanço que ele faz na felicidade material termina imediatamente junto com o corpo, logo que sua vida acaba. A morte, por seguinte, é considerada o representante de Deus para a classe de homens ateístas. Gostei dessa máxima aqui, Bimala. A morte, por conseguinte, é considerada o representante de Deus para a classe de homens ateístas. Deixa eu printar aqui, gostei muito. É porque Krishna, na forma da morte, vem e acaba com tudo aquilo que o cara acha que ele construiu, que era felicidade, que estava se dando bem. Aí vem aquela música Bhajahure Maná, né? Esta vida está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. A qualquer momento, puf, acabou tudo. Sua estabilidade, sua riqueza, seu poder, sua fama, acaba tudo, materialmente falando. O devoto compreende a presença de Deus através do serviço prático e amoroso a Ele, ao passo que o ateísta compreende a presença de Deus sob a forma da morte. Com a morte, tudo se acaba e tens que começar um novo capítulo da vida em uma nova situação, talvez superior, talvez inferior à última. Em qualquer campo de atividade político, social, nacional ou internacional, o resultado de nossas ações terminará com o final da vida. Quanto a isso, não há dúvida. Entretanto, a Bhakti Rasa, a doçura saboreada no serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, não acaba com o final da vida, senão que continua perpetuamente, em consequência do que é chamada Amrita, em português, aquilo que não morre, mas que existe eternamente. Isto é confirmado em todos os textos védicos.
O Bhagavad Gita diz que um pouco de avanço na Bhakti Rasa pode salvar o devoto do maior dos perigos, o perigo de perder a oportunidade da vida humana. As raças obtidas de nossos sentimentos na vida social, na vida familiar ou na vida familiar maior do altruísmo, filantropismo, nacionalismo, socialismo, comunismo e outros ismos, não garantem que nossa próxima vida será de seres humanos. E a maioria vai nascer em corpos de cães, gatos e outros bichos, ratos, baratas, cobra, lagarto, formiga. É porque faz tudo errado, né? O resultado vai dar errado. Faz tudo errado. Não tem como dar certo, né? Isso só vai acontecer por volta de 70% das pessoas, Bímola. Vão nascer em corpos inferiores. Onde eu estava, hein? A dos ismos. Os ismos inúteis. Esses ismos não garantem que a nossa próxima vida será de seres humanos. A nossa próxima vida é determinada pelas atividades que executamos na vida atual. É como a gente já repete aqui, né? Nesse exato momento estamos escolhendo e moldando o corpo da próxima vida através de nossas ações e não de pensamentos. Pensamento não conta nada. Pensamento não adianta nada para decidir o corpo da próxima vida. A nossa próxima vida é determinada pelas atividades que executamos na vida atual. A entidade viva recebe um tipo particular de corpo como resultado de sua ação no corpo atual. Essas atividades são avaliadas por uma autoridade superior conhecida como Daiva ou autoridade de Deus. Explica-se Daiva no Bhagavad Gita como sendo a causa primordial de todas as coisas. E na coleção Śrīmad Bhagavatam é declarado que um homem adquire o seu próximo corpo por intermédio de Daiva Netrena, que significa pela supervisão da autoridade do Supremo Senhor Krishna. Em um sentido comum, Daiva é explicada como sendo o destino. A supervisão Daiva nos dá um corpo escolhido entre 8.400.000 formas. A escolha não depende de nossa própria seleção, senão que o corpo nos é concedido de acordo com o nosso destino. É empurrado goela abaixo o novo corpo, né? Essa é a reação que você merece. É o que você merece, é esse corpo aqui, ó. E se for um corpo superior, vai desfrutar. Se for um corpo inferior, vai sofrer. Que mau karma! Bom karma e mau karma. Se atualmente o nosso corpo está ocupado nas atividades da consciência de Deus, Krishna, é garantido que teremos pelo menos um corpo humano na vida seguinte. Outra máxima, Bímola, está vendo? Um ser humano ocupado na consciência de Deus, Krishna, mesmo que não seja capaz de completar o curso da Bhakti Yoga, nasce na divisão superior da sociedade humana, para que possa automaticamente continuar o seu avanço na consciência de Deus, Krishna. Destarte. Todas as atividades fidedignas dentro da consciência de Deus, Krishna, são amrita, ou permanentes. Este é o tema de O Néctar da Devoção. Esta ocupação eterna na Bhakti Rasa pode ser entendida por um estudante sério ao estudar o Néctar da Devoção que a gente começou a ler todo dia no fim do programa. No fim do programa não, a quarta parte do programa. Aí você faz eu errar, tá vendo? Eu vou sumir com esse sininho. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Ctrl D. Esta ocupação, calma, é esta ocupação
preocupação eterna na... Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, qual que é? Não lembro, Bíblia. Deixa eu ver aqui. Ah, é o 7º link, não é isso? Ó, 3, 6, é o 7º link, o Néctar da Devoção. Se não achar, fale com a gente, que a gente passa para você o link, tá bom? Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya. Alada lada daine, alada lada daine. Hiranyakashipu vakshaha, Hiranyakashipu vakshaha, Shilatankam nakalaye, Shilatankam nakalaye. To Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha. Mae Nishinho Hidae Nishinho, Mae Nishinho Hidae Nishinho. Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Avakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva. Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj,
Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.